Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Visão Macro, a gente falando hoje dos principais eventos de maio e como os mercados devem reagir a eles. Agora a gente vai conversar sobre o plano doméstico, o que a gente tem de importante. Eu estou aqui com o Jason Vieira, ele que é economista-chefe da Infinity Asset Management. Então, Jason, a gente está falando principalmente, o assunto que domina o cenário local é político, é a aprovação da reforma da Previdência. E aí em maio a gente está falando da tramitação dela na comissão especial. Para você, todas essas concessões que o governo já fez para tentar angariar os votos, conseguir que isso seja aprovado na comissão para ir a plenário, isso era o suficiente, era o necessário ou o governo abriu demais já em relação ao que os parlamentares queriam? Eu já tenho a opinião de que essa reforma, do jeito que já está agora, ela vai ser necessária uma reforma nova em 2 anos. Mas eu acredito também que, em termos fiscais, ela tem um impacto de curto prazo importante para que se dê continuidade ao ciclo de corte de juros no Brasil por parte do Copom. Porque o elemento fiscal pesa muito na questão da inflação brasileira. O governo tem um peso de, em média, de 30% dentro da inflação. Então, quanto mais conseguimos reduzir esse peso no curto prazo, abre-se espaço, efetivamente, para trabalharmos com juro de equilíbrio melhor do que nós temos nos últimos anos. Trabalhar com uma taxa real se aproximando dos 4% e tentar se entender se esse é o juro de equilíbrio, porque esse é um desafio também no Brasil, entender qual que é o juro de equilíbrio, qual que é aqueles juros que ainda geram rentabilidade e ao mesmo tempo conseguem gerar avanços econômicos. Essa é uma grande dúvida, é um problema grande. Um exemplo que nós temos agora, o spread bancário aumentou nos últimos meses, mesmo com a queda da Selic desde outubro. Então, nós não vemos efetivamente o impacto na economia real. Obviamente, os bancos estão dando uma resposta ao problema econômico de curto prazo, há um represamento óbvio em relação aos empréstimos, mas isso também é consequência de um contexto de curto prazo. Talvez mais para frente os bancos comecem a ceder um pouco mais e nós não temos os bancos públicos agora para fazer aquele contraponto ou a famosa forçação de barra para tentar jogar as taxas para baixo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o PDD lá atrás ficou bastante elevado quando nós tínhamos um crédito bastante expansivo. E, dentro do contexto atual, eu acho que o governo ele vai ceder um pouco mais, infelizmente, mas ele vai ceder até o limite do que ele acredita que, em termos fiscais, seja crível para que se avance o corte de juros. E isso que eu te perguntar, para você, você acredita que na avaliação do mercado é melhor ter aprovação de qualquer reforma, qualquer que seja essa concessão, aprove alguma coisa do que não ter reforma nenhuma? Em parte, sim. Não pode ser qualquer reforma. Tem que ser uma reforma que tenha um mínimo de credibilidade. Se ela tiver um mínimo de credibilidade, se tem a sensação efetivamente de que vai ter que se rever essa reforma em 2019, a partir da rediscussão do mínimo na metade do ano. A indexação do mínimo em relação às aposentadorias e todos os outros sistemas que nós temos no Brasil, isso precisa ser reavaliado a partir de 2019, só que já é outro governo, já é outro mandato, outros deputados, e sabe-se lá como é que vai se comportar o eleitor nas próximas eleições, dada toda a situação que nós estamos passando agora, principalmente com os eventos mais recentes. Agora, a questão do mercado, o mercado está com um nível de leniência também bastante elevado com a questão política. Porque em momentos passados a volatilidade era para estar muito mais alta dada a situação política do Brasil atual. Nem a delação bomba foi o suficiente para tirar o ânimo dos investidores, nem a proximidade das denúncias ao núcleo duro do governo. Talvez o efeito bomba exatamente da delação, foi aquela coisa que explodiu e pegou todo mundo, tenha neutralizado em partes o impacto político que poderia abalar o governo. Por isso, talvez, essa leniência do mercado. Mas essa leniência deve continuar e o mercado deve aceitar uma reforma, seja qual for. Há uma preocupação até do mercado que talvez que a reforma trabalhista saia da maneira como foi lançada do que a reforma da Previdência. Sim. E aí, por que a gente tem então de expectativa, mesmo que passe uma reforma um pouco mais aguada, não seja tão robusta quanto a proposta da equipe econômica, como que isso pode impactar, por exemplo, essas perspectivas que a gente tem, tanto de retomada da economia para 17, 18, e também falando a gente agora de juros, no dia 31 de maio a gente tem a decisão do Copom também sobre a Selic. Nós temos agora, já observando as curvas de juros, nós tivemos um fechamento mais recente das curvas exatamente pós a greve sindical que nós tivemos na sexta-feira.
mostrou-se que foi bastante diluída, foi pontual, foi quase como um movimento de guerrilha, porque sempre não houve adesão. E o mercado se sentiu animado, então, passado o feriado, nós vimos que houve um fechamento da curva, nessa expectativa que nós vimos uma abertura de curva já há algum tempo, precedente às manifestações. Passadas as manifestações, o governo teve na visão do governo, elas foram fracassadas, e isso efetivamente levou a um fechamento mais recente da curva, acompanhando também um pouco o dólar. Mas esse fechamento da curva mostra que a perspectiva futura em relação à questão política continua de que o ciclo de afrouxamento monetário vai se perpetuar, no mínimo, no patamar atual, com a possibilidade de uma sinalização mais concreta de avanços em relação às aprovações, aumentar pelo menos 25 basis points na próxima reunião. Já em maio. Já em maio. Então, tudo depende da sinalização que há em relação ao Congresso. Algumas casas já estão dizendo que há votos superiores a 300 em relação à votação da Previdência. Eu sou um pouco mais cético, mas, ao mesmo tempo, quanto às concessões que o governo tem feito, de alguma maneira, devem impactar na votação. Eu não tenho um cenário de não aprovação. Um cenário de não aprovação seria a discussão de uma outra proposta, e uma outra proposta pode ser mais desidratada ainda, e, dada a situação atual, uma proposta pior do que essa que nós temos, aí talvez haja uma reação do mercado. E a gente teria uma aproximação das eleições também, o que dificultaria ainda mais uma pauta de arroxo, né? Não, porque o time, na verdade, esse governo tem me surpreendido bastante em alguns aspectos por conta da questão de reformas. Não imaginava que todas as reformas que foram demandas dos economistas, analistas e empresários por tantos anos fossem feitas a toque de caixa da maneira como fizeram. Talvez tenha sido um pouco resultado da combinação de fatores que levou ao impeachment, que na verdade houve um impeachment calcado numa questão técnica, mas efetivamente foi resultado de uma condução macroeconômica péssima do governo anterior e que ia levar o país à falência em algum momento. Então, exatamente este ciclo macroeconômico tão perverso que nós tivemos anteriormente precisa ser corrigido, talvez o que tenha dado a vontade política que nunca aconteceu antes, porque nunca ninguém quis arcar com o ônus de fazer essas reformas. Sim, e aí você acredita então que o que a gente pode esperar daqui para frente aprovada, já que o seu cenário não contempla a não aprovação da reforma, é um cenário de crescimento de PIB em quanto de crescimento em 2017 e 2018? Nós não mudamos ainda para 2017, acreditamos em 0,5%. Nós tínhamos um primeiro trimestre mais austero, começando uma reação no segundo, com o terceiro e quarto já com uma sinalização mais positiva e 2018 já com 2,5% de crescimento. Essa é a nossa expectativa, exatamente por conta do ciclo inercial, já joga alguma coisa para 2018 em termos de crescimento econômico, fora o ciclo de corte de juros, que pode se perpetuar em 8,5% esse ano e se manter em 8,5% ano que vem, até para avaliar o que é um novo cenário de juros baixos no Brasil, com uma situação fiscal diferenciada, que nós nunca tivemos. Nós já tivemos juros mais baixos, inclusive, do que está sendo projetado agora, nós já tivemos historicamente até abaixo de 8%, mas o problema é que naquele momento você tinha uma situação fiscal que levou à explosão da inflação. Sim. Então o Banco Central deve passar 2018 avaliando esse contexto todo. Obviamente, o cenário político não deve pesar até a metade do ano que vem, principalmente em relação ao mercado. Obviamente, vai ser o famoso ano de pesquisas. Então, todas aquelas pesquisas, todo mundo fica seguindo o ano inteiro, que no final erram pra caramba, vão voltar a mexer com o mercado. Mas, obviamente, vai depender dos candidatos. Não se sabe se o que nós temos, se a seara de candidatos que nós temos disponíveis agora serão aqueles mesmos que vão disputar 2018. Eu acredito que nós vamos ter candidatos completamente fora do escopo que está se medindo agora. Eu não vejo Lula competindo, eu não vejo Alckmin competindo, eu não vejo inclusive Dória competindo, eu não vejo Ciro Gomes competindo. Eu acho que todos esses... Uma figura outsider aí, que também não é uma tendência nem local só, né? A gente tem esse movimento... O Ciro Gomes ele tem um problema parecido com o russomano, politicamente. Ele se... Tem um recall, já é conhecido... E ele comete suicídio eleitoral.
Então, em algum momento, ele não aguenta, ele abre a boca e, como muçulmano, fala alguma besteira. E, normalmente, são besteiras crônicas ao ponto de inviabilizar a candidatura. Tá certo. Então, a gente tem por ano que vem, na verdade, esse drive político, exato. principalmente eu acho que a partir assim, no segundo trimestre, o drive político começa a mexer. Mas se houver essa reação da economia, passadas as reformas, e com a taxa de juros historicamente baixa, eu acho que o viés fica diferente da conversa, porque nós vamos estar passando por uma questão de nível de confianças melhores, crescimento econômico, indicadores de atividade econômica melhor, uma inflação um pouquinho maior, talvez, do que desse ano, efetivamente. Mas tudo isso deve permear mais a campanha do que qualquer outra coisa. Porque por mais que você queira fazer oposição naquele momento, se o governo estiver entregando alguma coisa, o candidato do governo provavelmente vai ser o favorito naquele momento. Tá certo. Jason, muito obrigado pela participação aqui no InfoMoney. O Visão Macro dessa semana fica por aqui. Então, para você, um bom pregão, bons negócios e até mais. Tchau.